desde pequena, né, ia atrás do meu pai para todo lado, e meu pai lá no Diretor, né? setor, lá no seminário, e a gente ia junto, com certeza, né? Fui daminha de muitos casamentos lá também, né, naquela igreja do seminário, né? Então, grandes lembranças mesmo, né? Assim, a gente pode ter Uhum. desse tempo, né? Foi um tempo muito bom, foi um tempo muito agradável. Mas Verdade. hoje, né, eu tô com 33 anos, esse ano faço 34, e tô casada, vou completar 17 anos de casamento esse ano. Nossa, glória a Deus. Tenho dois filhos, né, a Ana de 15 e o Pedro de 14. Então, assim, o tempo voa, né? O tempo passa Verdade. muito rápido. E hoje, assim, Deus me deu uma família muito bonita, né? Sou casada com o Clésio e Deus tem nos abençoado, Deus tem derramado a graça dele sobre nós. E eu tenho sido muito feliz no meu lar, na minha casa, graças a Deus. Amém. Você mora em Avaré? Então, agora nós estamos em Avaré, né? Quando nós casamos, o Clésio é de Campinas, né? Então, nós moramos em Campinas um bom tempo, até construímos nossa casa, a gente tem nossa casa em Campinas, mas Deus nos chamou, né? E aí nós tivemos que abrir mão de tudo e viemos para Avaré para começarmos um, um treinamento, né? Uma coisa assim, que ainda não sabíamos muito bem o que era. E aí, Uhum. quando Deus nos apresentou, era ir para o seminário, bem esse seminário que eu ia Uhum. muito quando era pequena, né? E nós ficamos internos, né, por 2 anos, e com a Com as família, crianças muito, e tudo, né? as crianças, isso. Muito Imagina. desafiador mesmo. Mas, né, vencemos, graças a Deus. Amém. E aí saímos de lá e fomos para a Missão Antioquia, de novo um seminário também. Ficamos lá, fizemos o curso do CPM. E o curso do CPM ele é de duração de 6 meses, né? Uhum. Mas nós ficamos ali na casa da irmã Nair, ela emprestou a casa para nós, e nós ficamos lá durante um ano, foi um tempo muito bom para nós. E aí depois nós fomos para Moçambique, ficamos lá por um ano, o Clésio não ficou muito bem, nós retornamos. E agora nós estamos aqui em Avaré como pastores auxiliares, né, no momento. E estamos aí, né, para o que Deus preparar. A gente Amém. sabe que somos novos, ainda estamos no começo da caminhada, então nós estamos aberto mesmo para aquilo que Deus tem para a nossa vida, né? Mas no Amém. momento nós estamos em Avaré. E Avaré está em peso aqui, hein? No Oh, um abraço Itália, para está o cheio Avaré aí. Vamos ver aí, ó, Berê. Tem o Teles aqui, Bela, Suzé. Bela, Bela Suzete é de Avaré. Aqui tem uma prima do Clésio também, a Crisley, tá aqui. Ah, Bela, Thales, tem esse Tem a aqui, ó, Maria, Blue. Manda um oi, oi do é Blue. o Como que é? Pedro, é o meu Pedro esse. Ah, é seu filho. Oi, Pedro. Beijo. Deus abençoe você. Ó, manda um oi. Ele tá cobrando aqui, ó. Tá cobrando oi aí. Oi, oi pro João. A Suzete tá mandando dar um oi pro João. Quem será? O filho dela, João? Não, João Lucas, um amigo nosso, que ele também tá aí na live. Não sei se ainda Ah, tá, que mas legal. Ó, a Olinda tá aqui. aí, ó, rapaz amadas, Mari acompanhando este bate-papo. Agora é o João Greco, né, que tá, só que a Mari É a Mari. Mari, beijo. Amanhã quem vai estar aqui com a gente conversando é a Mari. Uma é muito bênção. bênção. Deus te Tem também a abençoe. que é de Avaré. Tá aí também minha mãe, meu pai também tá. Oh, paz do Senhor, pastor Esse Teles Violinda. aqui que você tá falando, ele é de Moçambique, é um amigo do Pedro, ele tá aí conectado, ó. Olha aí, tá vendo? Lá de Moçambique aqui, ó, tá vendo? Glória a Deus, tem muita gente aí, que Deus abençoe a todos vocês. E nós vamos iniciar nossa conversa aqui sobre desperta, Ana, se levanta. E hoje nós vamos falar sobre família, não é isso, Berê? Porque É, Ana, ela tinha como prioridade, né, a família.
ela priorizava a família, tanto que ela queria muito ter um filho, e ela pede tanto esse filho a Deus, e ela faz essa entrega, né? Ela fala que se Deus me der um filho, eu vou entregar ele, que eu quero que ele sirva ao Senhor. E quando ele é desmamado, então ela leva ele para o templo, e deixa ele lá para ele crescer aprendendo as coisas de Deus, né? E em 1 Samuel 2, os versículos 20 e 21 diz assim, ó. E ali abençoava Eucana, sua mulher, e dizia, Senhor, te dê filhos desta mulher em lugar do filho que te devolveu ao Senhor. E voltaram para sua casa. E abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve mais 3 filhos e mais 2 filhas. Duas filhas. E o jovem Samuel crescia no Senhor. Então, quer dizer, ao todo ela teve 6 filhos, né? Isso. E você vê essa entrega total dela e essa prioridade que ela tinha, né, em fazer aquilo que Deus queria, em obedecer a Deus. E essa prioridade levou Ana a ser abençoada. E ela sabia que a família era o mais importante ali para ela, né? Primeiro Deus, depois a família. Uhum. E eu vejo você tão jovem ainda, né? Com seus filhos já grande até, né? 13, 14 anos. 14, 15, É. né? Isso, Pedro 14 e Ana 15. 2 mocinhos, né? E nós vimos essa prioridade de ter os filhos, estabelecer o lar como um lugar de Deus, né? Sim. Estabelecer os filhos e criar os filhos para adorar a Deus. E Ana, ela foi abençoada, né? Ela deu aquele filho ao Senhor e recebeu de volta o filho que Uhum. ela tentou, os outros mais 5, né? Então, Isso. você também está tendo essa experiência, né, Berê? Conta É, para eu tô, nós. eu tô tendo essa experiência. Antes de responder isso, né, para você que você perguntou sobre a Ana, é assim, Uhum, é muito interessante a história de Ana, porque eu me vejo há 17 anos atrás, né? Eu casei muito uhum, nova, com 16 anos, e hoje a gente fala, ai, que loucura, né? Como pode casar tão nova desse jeito? Mas nós sabíamos que tinha a direção de Deus para isso, né? E Deus nos abençoou. Mas o meu sonho sempre foi casar, ter filhos, ter uma família. Eu lembro que eu falava para minha mãe, eu falava assim, mãe, eu quero ser feliz como você é feliz. Então ai, que bênção. eu sempre disse isso, né? Sempre falei dessa maneira. Então eu sempre sonhei com isso. E quando nós planejamos em ficar grávidos, né? Que a gente falou agora é o momento, eu dei o nome da Ana, né? Ana, minha filha. E a gente tem sempre na nossa memória, no nosso coração, tanto, né? Nossa mãe contando a história de Ana, né? Uhum, A minha sobrinha mesma está em casa agora, está aqui na minha mãe, ela dormiu em casa e eu também contei para ela a história de Ana. É uma história que a gente sempre está contando, né? A gente está sempre uhum. relembrando. E ela vem todas as vezes de forma nova sobre as nossas vidas, né? Amém. Então, ela foi realmente abençoada, ela entregou mesmo o seu filho ao Senhor, cumprindo então a promessa, né, que ela tinha feito, e Deus a honrou, né? Amém. E hoje cabe a nós também fazermos dessa maneira, né? Uhum, De fazer a entrega para o Senhor dos nossos filhos de outras formas, não como na forma que Ana fez, uhum. né? Nós fazemos de outras maneiras. E o Senhor, ele vem nos abençoando, vem derramando a graça dele sobre as nossas vidas. Amém. E a Ana, ela, assim, nos deixou muito, assim, assustados, né, no início. Uhum. Porque nós estávamos envolvidos no reino, né, mas nunca imaginávamos, assim, tão profundo que nossos filhos iam também se envolver, né? E quando estávamos lá em Moçambique, o Pedro e a Ana sempre se envolvendo nos projetos, né? A Ana já estava dando aula para crianças lá, nos projetos que a gente ia, ela já estava reservando, já arrumava salinha, já ficava lá com uma outra amiguinha fazendo. E Isso é assim, a gente não era uma coisa obrigada, era uma coisa assim que ia espontâneo, ia acontecendo, né? O Pedro, como ele é menino e menino demora um pouco mais para desenvolver,
Então o Pedro é bem crianção, o Pedro ele tá sempre envolvido com os meninos. Ah, ele se envolveu bastante com o pessoal de Moçambique, ele andava nas ruas junto com eles. Então, assim, ele interagiu muito bem com esses moçambicanos. E a Ana, desse outro lado, querendo cuidar, querendo contar história, querendo ensinar sobre Deus para essas crianças. Quando nós viemos embora, houve aí, dentro do coração deles, dúvidas a respeito do que Deus tinha exatamente para nós. Amém. Porque nós fomos para ficar 2 anos e, de repente, a gente vem embora, a notícia chega em 21 dias, vocês têm que estar no Brasil. Então, isso pegou a gente muito assustado, né? A gente ficou meio... Surpresa. Se para nós adultos já é difícil, para crianças, então, né? Muito mais. E eles ficaram meio, assim, tristes, né? E quando chegamos aqui, né, começamos a orar, e a Ana sempre teve no coração dela traduzir, mexer com tradução. Ela ficava em casa, ela mexia muito com inglês, algumas coisas. Quando a gente veio embora de Moçambique, ela falou assim, eu não posso ficar aqui, porque daí você me deixa num seminário interno aqui. Eu estudo interno e vou em casa só de férias. Como que a gente ia deixar ela sozinha em Moçambique? Deus queria, né? E tudo bem, quando a gente chegou aqui, houve um projeto para ela fazer o inglês durante um mês, para ver que ela se ela ia gostar, tal. E ela falou, mãe, eu aceito, mas eu acho que não faz muito sentido. Eu vou ficar lá um mês fazendo inglês, aí eu volto para casa, e aqui todo mundo fala em português, não vai adiantar nada. Não teria algo mais profundo, né? E tal. E aí a gente foi procurar nesse mesmo lugar, e aí conversando lá, eles abriram que tinha um seminário interno em Barra Velha, Santa Catarina, e que é um projeto com adolescentes mesmo, é o STEAM lá, né? E aí, na hora, ela se interessou muito, a gente pegou algumas informações e ela gostou. E aí a gente expôs para ela todos os contras, né? Muito mais contra do que a favor, porque ela tinha apenas 14 anos. E aí a gente, né? Como assim, né? E ela falou, não, eu vou, é isso mesmo que eu quero. Tenho certeza que Deus tem para minha vida. Agora eu estou entendendo por que a gente voltou de Moçambique, porque Deus tem um plano na minha vida. E, sim, não deu tempo de despedir de família, não deu tempo de despedir de igreja, não deu tempo de nada. O mesmo culto que avisou que ela estava indo, orou para ela ir, foi muito rápido. E ela está, né, nesse seminário da Assembleia de Deus, em Santa Catarina, completou um ano agora, dia 15 de março. Nossa! Que ela está lá, completou 15 anos lá, e assim, a convicção dela é muito grande, sabe? Muito grande a convicção dela, só traz, assim, muita alegria ao nosso coração, né? A gente fica orgulhosos, né? Imagina. Porque ela está seguindo, assim, um caminho que é totalmente, assim, de Deus mesmo para a vida dela. E ela, o Clésio conversou com ela, falou, Ana, você precisa pensar numa faculdade, né? Você precisa pensar em alguma coisa. E ela falou assim, não, já está tudo certo, vou fazer linguística e eu vou ser tradutora da Bíblia, é isso que eu quero fazer. Que coisa linda, glória a Deus. Ela tá muito certa, sabe? E dá pra ver, assim, quando você conversa com ela, você sente a segurança dela, sabe? É algo de Deus mesmo. É difícil, né? É um lugar difícil porque você está longe da sua família, você está longe da sua igreja, longe de tudo. E tão jovem, quer dizer, se ela não tivesse convicção realmente, ela já teria voltado para casa, né? Então você vê que ela tem um chamado mesmo. Que coisa linda. Olha, o Pedro está falando aqui, ó, irmã perfeita, amo ela. Ai, que lindo. Então, e é engraçado que quando ela chegou lá, oi, Berê. no primeiro mês, assim, a gente ficou bem sentido, né? Aquela coisa assim. Imagina. E aí eu falava assim, Ana, você não quer vir embora? Ai, será que você não quer vir embora? Como é que tá? Aí teve um dia, assim, que ela ficou bem, assim, ela não é de responder, ela é uma filha muito obediente, muito calma, tal. E ela pegou e falou assim pra mim, mãe, eu vou te pedir um favor. Não fique falando pra eu ir embora. Eu tô bem aqui, é isso que eu quero. Por favor,
falando para eu ir embora. É isso daqui que eu quero. E isso deu um chacoalhão assim na gente, sabe? Que aí nunca mais a gente falou sobre isso com ela. E agora ninguém lamenta mais, a gente só fala que tá com saudade, que tá tudo certo. E nem se lamenta que ela não tá aqui, sabe? Porque ela tá Verdade. feliz. É isso que ela quer, né? Aí Que o pessoal bem, tá glória a dando Deus. carinho pra ela também. Obrigada, meninas. Que lindo, né? Que coisa, é o mover de Deus mesmo, quando Deus chama, né? Tem o É. chamado. Então, é assim, como Samuel, né? Ele tinha esse. Ana já entregou ele nas mãos de Deus, ele tinha esse chamado, e a partir do momento que ela entregou, Deus fez, né? Então, os filhos não são nossos, né? Eles são de Deus e a gente tem que entregar na mão de Deus. Seja por circunstâncias boas ou por circunstâncias difíceis, Deus está sempre com a gente, porque às vezes as pessoas falam, mas eu tenho que. O meu filho é o contrário, né? Estou passando por dificuldade, estou passando por situação difícil, mas Deus, se você entregar nas mãos de Deus e orar e continuar ali, né, intercedendo, Deus vai fazer a obra. Né? Assim como Deus está fazendo essa obra tão linda na vida da Aninha, eu creio Uhum. que Deus, ele ouve a oração de uma mãe, né? É. Seja em que circunstância for, Deus ouve o coração de uma mãe. Deus se comove com o coração de uma mãe, né? Deus se comoveu com a oração de Ana. E com certeza, quando Samuel foi, Ana continuou orando e continuou intercedendo por ele, né? Porque ele ficou lá no templo, como a Aninha, tá lá 1 ano já, né? Sim. Então, vocês continuam aí firme orando, né, por ela. Então, Ana também criou esses outros filhos aí na presença de Deus. E como é importante, né, a gente ter a É nossa porque família criar nas mãos. filho, eu acho assim, é uma responsabilidade tão difícil, né? Que Verdade. nem a gente vê ali o texto, começa, né, ali primeiro Samuel 1, quando Penina começa a tirar onda, né? Fica Uhum, falando assim com Ana, como assim, a gente vê isso nos dias de hoje, né? verdade. Mães têm os filhos firmes na igreja, muitas vezes elas tiram onda dessas mães que não estão conseguindo Uhum, ter os filhos firmes na igreja. verdade. E hoje o mundo é outro, é diferente, né? Uhum, Diferente. Eu lembro que minha mãe não deixava eu ficar em casa dia de domingo. uhum. Hoje, se eu falar assim para o meu filho, você vai para a igreja e ponto final. Para quê? Não vai adiantar nada. Ele vai ficar na igreja andando para lá e para cá, vai tirar a atenção de todo mundo. É outro tempo, né? Não é mais dessa maneira que a gente trata Uhum, verdade. situação. E existe muitas mães que colocam as culpas nas outras mães, falando que não soube criar o seu filho direito, que a culpa é dela, que está desse jeito e tal, mas os tempos são outros, e o que nós precisamos é pedir direção para Deus de Amém. como instruir os nossos filhos hoje, usando algumas ferramentas do passado, que nossos pais nos ensinaram, mas tem algumas ferramentas que não vai dar para usar. É, os tempos são outros, Os né? tempos são outros. E aí tem muitas mães errando, sim, mas nesse ponto de usar o que foi usado no passado com você, que Uhum, hoje, infelizmente, não dá. Nós temos verdade. que usar novas ferramentas. Então, por Uhum, isso que eu sempre fico assim, né? Lendo muito livro, pesquisando muita coisa e tal, e tal. Fico muito em cima. E é muito desafiador. Eu tô só com o Pedro em casa agora, e é muito desafiador criar um filho adolescente hoje, com é muito difícil. as redes sociais, com jogos, com tanta. É muito difícil. Mas ao, Uhum, mas ao mesmo tempo é maravilhoso, porque você está ensinando algo para o seu filho que vai ficar guardado no coração dele, mesmo que ele recuse hoje, vai ficar uhum, guardado no coração dele para o resto da vida. verdade. Amanhã ele vai ser pai, vai ser mãe e ele vai lembrar: olha, meus pais falaram isso para Uhum, mim, eu posso usar. Oh, meus pais falaram isso, eu não posso usar, eu tenho que ter novas ferramentas. E assim uhum, vai indo, né? E assim vai indo. Então a gente se vê nesse cenário de Ana com Penina de outras formas, de outras maneiras, né? verdade. Desafiador para nós, né? Porque quem Uhum, sabe Penina olhou para Ana e falou: ai, onde já se viu entregar o filho para o Senhor?
nunca teve filhos e vai entregar o filho para o Senhor, né? Com certeza E ela deve ter também instigado Ana nessa hora, né? certeza, certeza, porque ela era encrenqueira, né? Ela estava ali querendo causar, né? Então, Verdade. tem isso a todo tempo com a gente também. A gente está aqui só ouvindo, sabe? Pessoas vêm e falam uma coisa, fala outra, fala. A respeito de filhos, tem muita gente que fala. Quem não tem filhos dá palpite em quem tem. Então fica, sempre tem, né? Uma Ana e uma Penina ali em conflito. Verdade. E é muito fácil falar do outro, falar da vida do outro, falar do filho do outro, criticar o filho do outro, né? Porque os filhos vão crescendo e eles vão tomando as decisões deles, né? É, Então, assim, eles também são responsáveis, quando chega a certo ponto, de tomar as decisões da vida deles. E quando eles chegam num certo nível, por mais que a gente ensinou, aí a decisão é extremamente deles, né? E a gente já não tem mais o poder de falar, desce daí, sobe daí, não vai lá, não vem aqui, né? Porque eles vão crescer e é importante a base que a gente vai dar para eles, né? Então, eles tendo essa base sólida da palavra de Deus, como você falou, um dia eles vão lembrar do que os pais ensinaram, de que nós ensinamos, né? E a é nossa quando os oração. pais têm, quando os pais têm a oportunidade de ensinar, ainda quando pequenos, a ter um relacionamento com Deus, a ter intimidade, a fazer sua devocional, ótimo, muito bom. Não perca essa oportunidade, né? As mães que estão aqui com a gente, você tem a oportunidade de fazer isso com seu filho até aquela idade pré-escolar, né? Que é uma idade que você está firmando muita coisa ali na criança. Ótimo, faça isso com toda a sua garra. Usa seu tempo, tudo que você precisar para você fazer isso. Porque quando ele tiver na idade de 10, 11, 12, se você quiser colocar isso nessa idade, vai ser muito difícil. Vai ser Trabalho muito difícil, dobrado, né? vai ser muito difícil, porque essa idade eles estão assim, não quero saber disso. Não, agora não. Ai, que assunto mais chato. De novo, isso. Essa idade é isso. E daí para frente, mais difícil. Agora, quem, né, conheceu a Cristo agora, não teve chance, e a idade é essa, Deus vai dar os caminhos certos, né? Porque a gente não pode lamentar pelo que não conseguiu fazer lá atrás. E Verdade. Deus vai dar o caminho e a pessoa vai conseguir fazer. Mas quando a pessoa tem a oportunidade de fazer na idade exata e não faz, é um risco muito grande que corre. Verdade. Porque é essa idade que você está estabelecendo com a criança aquilo, o seu Deus. Ele vai olhar e vai falar, eu quero o Deus dos meus pais. E é nessa caminhada. Agora, se você tem a oportunidade e deixa de fazer isso, quando você começa a fazer, é muito desafiador. Muito mais. Verdade. Desafiador e grandioso também. Porque a gente vai ter que orar mais, vai ter que buscar mais. E vai também, pela contrapartida, também vai ver mais os milagres de Deus, né? Então a gente sempre vai ver os milagres de Deus, né? Às vezes a pessoa se converteu, os filhos já eram grandes, então, né, a pessoa fica se lamentando. Se eu soubesse, tinha feito assim, tinha feito. Mas Não. não se lamente pelo que não aconteceu. Agora, Isso. viver daqui por diante e fazer diferente, né? E Porque Deus é Ana, um Deus de novidade, né? Então, quando isso acontece, quando você já passou pela fase e agora está na fase desafiadora, Deus te dá nova estratégia, Deus te dá novos discernimentos, e aí as coisas caminham, as coisas fluem de forma que você mesmo fica assustado. verdade. É o Espírito Santo vai fazendo, vai trabalhando, né? É, Nunca é tarde. Deus está sempre presente e sempre preocupado em abençoar a família, né? Porque para sim. Deus é prioridade. Deus ama a família é projeto de Deus, a família nasceu no coração de Deus. E nós sabemos que quantos contra-ataques a família sofreu, né? Mas graças a Deus, e Deus nos colocou aí nessa quarentena agora, e estamos apenas em família, né? É verdade.
Então, quem queria família não queria, agora está sendo obrigado a ficar com a família, né? E que maravilhoso isso que Deus faz com a gente, né? E a gente não entende o que Deus quer e a gente não entende, às vezes, algumas coisas que acontecem, mas a Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, É essa verdade. quarentena está cooperando para nos ensinar a viver em família novamente, né? É, Parar com fica a um desafio correria. aqui, né, Sirlene? Fazer um desafio para essas mulheres, né? Uhum, De elas colocarem isso em prática mesmo. Então, uhum. vocês estão na quarentena, estão aí com seus filhos, tenha um tempo, né? Separe um tempo, faça uma rotina e coloque na. Eu sou muito de rotina, né? Os Aham, meus filhos até gosto. falar, eu não aguento mais esse negócio de rotina, mas eu amo, eu faço, prendo lá na porta da geladeira, prendo na porta do quarto, prendo atrás do guarda-roupa, tá lá a rotina, tem que seguir. Isso é E aí maravilhoso, porque isso traz tranquilidade. faz isso, coloca como prioridade, sabe? Pelo Uhum, menos 1 hora por dia de você sentar e fazer uma devocional com seu filho. Né? Se você não quiser só ler a Bíblia, tem problema, põe música, dança com ele, ora, né? Coloca os assuntos atuais, mostra a sua tranquilidade, a sua confiança em uhum. Jesus, em tudo isso. Porque isso vai ser algo que vai ficar marcado na nossa Verdade, vida. Imagina na vida das crianças esse tempo que a gente está passando. Então, vamos verdade. marcar ele, né, os nossos filhos, com algo de Deus, algo bom, algo que vai trazer, Amém. né, alegria para dentro do lar, fidelidade do Senhor, harmonia. Quantas casas, né, nunca comia com a família e hoje está sendo Uhum. obrigado a estar na mesa, comer, estar junto. Isso é maravilhoso, né? Verdade. Estar em família é É um momento maravilhoso. especial de Deus para nós, né? É É, assim então como fica você um fez agora. desafio, né? Fica um Uhum. desafio para quem está aí junto com a gente, para você pensar numa estratégia, qual o melhor horário, o que você prefere fazer. No começo é muito difícil. No começo eles não querem de jeito nenhum. Eu já escutei assim, Uhum. meu Deus, de novo isso, eu não aguento mais. Mas você finge que não é nem com você, continua. No final eles vão adorar. Eles vão Verdade. e eles começam a ter uma percepção da história que você nunca teve. Uhum. É muito interessante, é muito bom. Verdade. E porque cada um vê as coisas da sua maneira, né? Então, às vezes você vê as coisas de uma maneira, eu Uhum, vejo de outra. Então, quer dizer, você vai aprender comigo, eu vou aprender com você. Então, tem uhum. essa troca em família, né? Isso é muito É bacana, isso é muito. muito importante. E quando o E filho é nessa idade de adolescente, quando você aceita a troca dele, ele se sente muito feliz. uhum. Porque tudo Nem eu que eles estava, querem é ser aceitos, né? Na verdade. eu estava estudando a Bíblia com o Pedro esses tempos atrás, e a gente estava lendo sobre Ruth, e ele começava a falar para mim, né? Sobre Esther também, ele começava a falar, nossa, onde já se viu? Que rei é esse? Como é que ele pode fazer isso? Nossa, sabe, umas coisas assim? Mãe, tá Questionar. vendo, tá vendo suborno aí? Olha, isso não pode. Então, é muito legal. Você começa a ver a história de outra maneira, sabe? Uhum. Né? Tipo, a gente foi estudar a história de Daniel, ele ficou super empolgado com Daniel. Ele começou assim, nossa, que legal, mas então não era desse jeito que eu aprendi, mãe, é de outro jeito e tal. Porque já vem ouvindo essas histórias desde pequeno, mas agora tá tendo outra percepção, tá abrindo o leque, né? Sim, Então, amadurecendo, né? aham. Então é muito bom. Se tiver condições de ter esse tempinho que seja, é muito bom. É investimento. E é importante para eles ter essa rotina, né? O meu filho Leonardo, ele é autista, então assim, ele tem que ter essa rotina e uma rotina visual, para ele saber que ele vai escovar o dente, depois ele vai assistir um filme, depois ele vai fazer uma atividade. E isso traz uma tranquilidade tão grande, principalmente que a gente está em casa e a gente não sabe muito o que fazer às vezes, então fica tudo muito solto, né? Porque tudo aquilo que a gente fazia antes não dá para fazer mais. Então, Uhum. essa rotina, ela traz essa tranquilidade para nós, né? Ó, a Sil Gabi Cruz, ela disse, esse Pedro é demais. A E minha filha, Silvana, acho que é seu pai, né? Aqui, ó. Ou é a sua mãe mesmo? Ele acho que é é top. Olinda. Esse Pedro é É, top.
Olha, tem um monte de Aqui, ó, gente aqui falando. minha cunhada também entrou, a Cleide, a irmã do meu esposo. Pamela tá aqui super, super interagindo com a gente. Manda um oi aí, É hora gente. de dar um Coraçãozinho. significado, né, para Fala de família, onde isso vocês mesmo. são. Então, Berê, Ana, ela era uma mulher de Deus mesmo, né? Uma mulher, assim, formidável, porque a mãe que ela foi e também a esposa confiável, né? No capítulo 1, versículo 8, fala que Eucana fala assim para ela, então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? Por que não comes? Né? Por que estás com o coração triste? Não sou eu melhor do que muitos maridos para Nossa, você? Olha só, essa Ana ele é poderosa, hein? isso, Um né? homem apaixonado, né? Não sou eu melhor do que. Né? Aí depois aqui, no 2:11, fala assim: quer ver? Cadê? Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Quer dizer, as Uhum. decisões que Ana tomava eram todas juntas com Eucana, seu Isso é marido, muito importante. sempre os dois em concordância, em amor, em Uhum. fidelidade, né? E Ana sempre presente e sempre sendo apoiada e em concordância com seu marido, né? Essa é uma coisa muito bonita. Eu achei até bonito que quando eu convidei você, você falou, eu vou falar com o Clebson para ver o que, que ele acha. Eu achei muito bacana, eu achei muito bonito isso. Eu assim, no começo foi um pouco difícil, né? Porque eu assim, tá, sou a mais nova, sou a caçula, então, Tá um pouquinho baixo o seu áudio. vamos ver. No começo, para mim, foi um pouco difícil esse negócio de, tá bom? Tá melhor? Melhorou. Esse negócio de tipo pedir autorização, falar, tal. Submissão, né? Não é nem chega a submissão, era tipo assim, coisas mais sérias, tudo bem, mas umas coisas assim, mais de leve, acho que não teria necessidade, Uhum. né? Porque eu vinha de uma família, né, que meu pai sempre me mimou muito, então eu nunca ouvia não dele, então para mim isso era, né, eu estava tranquila. Quando eu entrei no casamento, as coisas mudaram, porque eu entrei no casamento com 16 anos, o Clésio tinha 21. Então a cabeça dele era muito, né, mais do Uhum. que a minha. E aí ele começou a puxar minhas rédeas, né? E isso começou a me dar uns conflitos assim comigo, porque como que eu tenho que, né? Não, não é assim, não tem necessidade e tal. E conforme foi, né, a gente vai aprendendo, a gente vai vendo o que é melhor para nós, né? Sempre quando a gente faz as coisas em harmonia, é muito melhor, né? Verdade. E para mim hoje eu não tenho dificuldade nenhuma, né? Até tem coisas básicas assim que minha mãe fala, eu falo, vou ver com o Clésio. Ela, para que ver com o Clésio? Porque são coisas básicas, muito básicas. Uhum. Mas eu acostumei, então eu tudo vejo com o Clésio primeiro, porque fica mais fácil. E mesmo assim eu sou muito falha. Às vezes ele fala, mas você não comentou isso comigo, né? Uhum. Aí não fica uma comunicação transparente. Às vezes está faltando uma coisinha. Que nem agora, foi muito interessante hoje uma coisa. Vamos fazer a live, tem que fazer uma maquiagem, tem que ficar bonita, né? E quem fez a maquiagem para mim tá aí conectada, é a Mariana. Obrigada, Mar. E Oh, aí eu não falei para ninguém que eu ia lá. Saí de casa e fui. Daí o Pedro tenta falar comigo, não consegue. O Clésio tenta falar comigo, não consegue e tal. E aí o Clésio me ligou. Onde você tá, Berê? Você não chegou aqui, onde você tá? Eu, calma, eu tô aqui na Mariana. Não pode fazer isso sem falar com a gente fica preocupado. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ter harmonia mesmo, sabe? Nas mínimas coisas de estar verdade. se comunicando, de estar sempre se posicionando para o seu marido, porque quando você faz isso, automaticamente ele faz com você, Uhum. né? Verdade. É Então, automático. uhum.
O Arlindo, às vezes ele sai e aí ele vai na prefeitura. Se ele vai no banco, ele me liga. Sim, tô indo no banco, tá bom? É, Fala, ah, tá bom, amor. Assim, eu nem tava pensando o que que ele tava fazendo, o que que ele tava, mas ele já se acostumou a isso e eu também já me acostumei. Então a gente tá sempre comunicando um ao outro o que a gente tá fazendo, onde a gente tá. Não aham. por desconfiança, mas já se torna uma coisa comum, né? Eu acho que isso é uma demonstração de carinho. Uhum, Sabe? Porque assim, eu sempre quero saber aonde meus filhos estão, aonde meu marido está, o que está fazendo. É uma demonstração de carinho isso. Por exemplo, o Pedro, esses dias saiu para andar de bicicleta e não me avisou. Para mim, ele estava em casa, sentado no sofá da avó dele assistindo. Era isso que estava na minha mente. De repente, chega no grupo da família, foto dele estrupiado de bicicleta. que susto. Aí eu levei um susto, eu fiquei muito nervosa, eu queria saber onde ele estava, não sei o quê. Calma, mãe, fica gels, mãe, tá tudo certo. Ele fala assim, né? Tá tudo bem, não tem nenhum problema. Tipo, ele não tá nem aí, tá tudo na paz e amor, né? Mas quando ele chegou em casa, eu falei pra ele, eu falei, filho, o problema não foi você sair. O problema é você sair sem avisar. A Uhum. gente não consegue ter o cuidado de Deus sobre a sua vida. Uhum. Não consegue falar, ó Senhor, cerca meus filhos, manda seus anjos para guardar os meus filhos. Não posso, porque eu não sei nem onde você está. E isso é Uhum. uma demonstração de amor, de carinho, de afeto, né? Verdade. Quando a gente sabe onde as pessoas que a gente ama está. Porque é Uhum. muito triste a pessoa chegar em você e falar assim, onde seu marido? Ih, nem sei onde meu marido está, ele saiu que eu nem estou sabendo. Não Não é é? estranho? É estranho. Ou Então, vice-versa, né? eu acho que isso é muito carinho. Eu acho que Uhum. isso vem de uma coisa de respeito, de dedicação, sabe? Verdade. O que quer que faz comigo, então eu faço com o próximo, porque eu também vou ficar feliz, Verdade. E assim, entendeu? os filhos também veem a gente fazendo, os pais fazendo isso, e eles vão crescendo e vão mantendo isso. E é muito Sim. importante porque lá na frente eles vão estar mais velhos, né? E às vezes vão demorar mais, chegar mais tarde em casa e a gente vai precisar saber onde eles estão. Então Uhum. isso já vai criando um hábito, um costume para que eles também façam isso, né? Para que eles continuem sempre a fazer isso, porque quanto mais velhos eles vão ficando, mais é difícil para a gente como mãe não saber onde eles estão. Então esse hábito tem que ser levado para a vida, tem que fazer parte da casa, tem que fazer parte da família, né? E eu queria que você dissesse alguma coisa, que você casou tão jovem, né? É, Uhum. como, como tratar o marido com amor, né? Sendo tão jovem ainda, você foi aprendendo tudo na raça, né? Graças a Deus que você teve um grande exemplo dos seus pais, tinha sempre Contribuiu com quem bastante. contar, né? Então, ainda é um pouco mais fácil, menos difícil, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas nesse momento hoje que as jovens esposas estão no meio de tantas ideologias que Uhum. falam para ela ao contrário, né? Não, você não tem que dar satisfação, você faz o que você quer, você é dono do seu marido, o homem não manda em você. E não é questão de mandar ou não mandar, é essa questão que a gente estava falando do respeito, né? Então, o que que você tem a dizer para essas mulheres jovens como você e que já estão casadas? Muitas ainda não têm filho, porque hoje em dia também as mulheres estão demorando mais para ter filho. Mas, Uhum. né, o que fazer para ser mais feliz? Né? Seguir aquilo que Deus quer, seguir aquilo que a palavra de Deus diz ou seguir o que o mundo quer? A gente fica aí numa, como diz, né? Numa boca de sinuca aí. Uhum. Porque não é nem o que o mundo diz, né? É o que todo mundo diz. É verdade. Porque até dentro da igreja a gente escuta algumas pessoas, né? Algumas mulheres e fala, ah, ninguém merece isso daí. Eu quero viver a minha vida, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, até mesmo dentro da igreja, né? Eu, assim, eu sou muito, assim, reservada. Então, quando eu casei, eu
praticamente tive que fazer tudo sozinha, porque eu morava numa cidade, minha mãe em outra. Uhum. E, então eu tive que lidar com tudo sozinha. Ligava para minha mãe, chorando, falando as coisas, mas a minha mãe nunca podia ir na minha casa se intrometer, né? Uhum. Nunca podia ir lá e falar, ó, você está fazendo assim com a Berê? Nunca fez isso. Então, eu tive que aprender sozinha. Então, as minhas ferramentas que eu mais usei foi procurar livros, procurar. Hoje tem YouTube, né, para ver, mas eu Uhum. ainda sou mais com livros do que YouTube, né? Gosto de ler mais, então eu acabo pegando muitos livros sobre família, sobre casamento. Uhum. Há uns 9, não, acho que uns 10 anos atrás também, a Ana Paula começou com aquele encontro de mulheres que ela faz, né? Na Paula Valadão, e eu segui muito, eu comecei a seguir muito a David Cyrus também, e comecei Uhum. a ver muito como que era a família dela, como que se comportava, comecei a seguir muito essas coisas, e comecei a entrar e ver como é que era, né? Eu me cobro muito, eu me cobro demais, eu falo que eu não tô boa esposa, não tô boa mãe, eu me cobro Sempre quer demais, melhorar, né? e isso me atrapalha bastante, né? Uhum. E eu fico nessa cobrança e de vez eu melhorar, eu fico me cobrando. Então, isso acaba me atrapalhando bastante. Mas a gente tenta fazer o que realmente está dentro da palavra. O que eu posso aconselhar é você abrir o coração para a palavra. Uhum. Você abrir o seu coração para o que a palavra diz. Eu também conheço mulheres que têm sofrido muito dentro do seu lar, mas está alicerçado na palavra. Uhum. Vou me separar, não vou abandonar meu casamento, não vou desistir da minha família. Eu conheço mulheres que estão tendo essas atitudes. E assim, do lado de cá, a gente fica querendo carregar no colo, a gente fica, Uhum. meu Deus, a pessoa está com essa atitude, só falta para Deus é só, né? O que é para Uhum. Deus estabelecer uma família, né? A gente tem todo esse diálogo com Deus, mas a gente não entende, não compreende, né, os planos de Verdade. Deus. A gente só tem que aceitar. Então, quando a pessoa abre o coração para a palavra, né, eu, assim, se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje da palavra, quando eu casei, nossa, muitas coisas tinham sido diferentes. Muitas Uhum. não teria passado, né, muitos problemas, muitas dificuldades, não teria passado. Porque hoje eu consigo olhar para a palavra com um olhar diferente, entendendo o que Deus tem mesmo para minha família, tem para mim, é diferente. Então, quando você entra, né, num relacionamento, você precisa entrar crendo, né, que Deus é o Senhor da sua família, Uhum. né? Verdade. E para as mais novas, né, se tiver a opção de não casar tão nova, não case. Uhum. Espere um pouco mais, né? Conquiste, Acho que essa internet né, tá. aquilo que você. Aí voltou. Então, é, onde que eu parei aí? Você falou quem não casar tão nova, não puder casar É tão nova, né? isso, porque quando você casa nova, você é muito imaturo. E aí você Uhum. leva essa imaturidade para dentro do casamento. Uhum. E pode ficar mais difícil. O que Uhum. já é difícil, porque viver no casamento é difícil. É. Sempre é difícil. Nova ou Uhum. mais velha, não importa. Vai haver dificuldades. Porque vocês Uhum. dois estão se conhecendo, vai sempre ter problemas. Agora, se você conseguir ir para o casamento um pouco mais madura, né? Ter um tempo um pouco mais de você conquistar a sua faculdade, né? Porque depois, quando você entra no casamento, você também vai ter filhos, e aí você esquece da sua vida profissional, depois não dá tempo, né? Uhum. Então, Verdade. tudo isso frustra muito a mulher. Para o homem, não. Porque o homem, ele é o provedor, ele vai continuar trabalhando, ele vai continuar a vida Uhum. dele. Mas a mulher, ela fica muito frustrada quando isso não dá certo. E Verdade. aí
Que nem hoje eu estou num momento assim, eu quero estudar, eu quero fazer uma faculdade, porque Isso meus mesmo. filhos já cresceram, entendeu? Eu falei pro Clésio, né? Esses dias a gente estava conversando, eu falei, nossa, como minha mente era pequena, porque eu ficava assim, não, eu quero casar, para eu ser feliz, para eu arrumar minha casa, cuidar dos meus filhos, só que eu esqueci que meus filhos cresciam, né? É, a gente esquece às vezes, né? Esquece, gente, eles não vão ser criança para sempre. E o que eu mais quero na minha vida é que os meus filhos sejam melhores do que eu e meu esposo. Amém. Então eu Isso quero mesmo. mesmo que eles estudem, eu quero que eles vão para fora, eu quero que eles trabalhem, eu quero o sucesso deles. Eu não vou segurar eles comigo. Eu não vou segurar eles aqui, perto de mim. Não vou querer ser aquela mãe que segura. Não, de jeito nenhum. Eu quero mesmo é que eles saem, que eles vão conquistar a vida deles assim como eu conquistei a minha. Uhum. Que Então, bacana isso. todas essas coisas é desafiador. E eu Uhum. também tenho falado muito com o Clésia assim, cada família tem seu jeito. Uhum. Então, acho que não tem uma receita para a gente falar para cada família, ó, faz assado, faz assim, faz, né? Não dá, porque cada família é de um jeito e se entende lá, dentro de quatro paredes, está todo mundo feliz, Verdade. Tem os né? seus momentos, mas É, acaba e resolvendo. agora, o que a gente não pode perder dentro das nossas verdades, dentro da nossa família, é a nossa convicção em Deus, em nosso Verdade. olhar para a palavra, porque a palavra não muda, não adianta eu ter a minha verdade, você ter a sua, não adianta. A palavra é a única. Ela é o que vai estabelecer a nossa vida com Cristo, Uhum. estabelecer o alicerce para a nossa família. Então, se nós formos com nossos olhos abertos, com o nosso coração aberto para a palavra, aí eu acho que tudo vai dar certo, né? Não importa se você casou nova, se você casou mais velha, quais são as dificuldades do seu casamento. Quando você está com o olhar na palavra, Deus vai te dando a direção e você vai fazendo aquilo que está no coração dele para sua família. Verdade. É isso mesmo, Berê. Né? E você vê que Ana, em toda a sua história, ela sempre obedeceu a Deus, buscou a Deus, e Deus cumpriu o propósito dele na vida dela, na vida de Samuel, né? Que fala que ele Uhum. crescia diante do Senhor, né? Então, essa é a diferença de quando nós colocamos Deus como o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa casa, o Senhor da nossa família. Então, Deus vai nos abençoando e vai cumprindo o propósito deles para nós. Não é isso? É isso. É assim que a É gente muito, caminha. é, é muito importante quando a gente entende que a nossa família é do Senhor, Amém. porque a gente não nasce sem um propósito, né? O Salmo 139 diz que quando a gente ainda era informe, Uhum. nossos dias já estavam escritos no livro do Senhor. Então, o Amém. Senhor já tem um plano na nossa vida. Quando a gente entende isso, que a nossa família é um plano, é um projeto de Deus, tudo vai se encaixando. Quando meu filho resolveu fazer isso, eu consigo entender que Deus está no controle disso. Olha, Amém. quando meu filho resolveu fazer tal coisa, eu consigo entender. Quando meu marido tomou uma decisão, eu consigo entender que Deus está no plano, né? Porque quando a gente consegue ter essa dimensão de que Deus está no controle de todas as coisas, fica Amém. mais fácil. Verdade. Porque quando eu estou no controle, aí as coisas têm que acontecer do jeito que eu quero. Eu quero que meu filho faça a faculdade que eu quero. Eu quero que meu marido faça o que eu quero. Eu quero comprar o carro que eu quero. Eu quero morar onde eu quero. Uhum. É E aí as onde coisas eu. acontecem e a gente fica frustrada. Sim, porque a mulher, ela tem um poder muito grande. A Uhum. mulher é muito influenciadora. E dentro Verdade. da casa, o homem, sim, é o homem do lar, é ele que estabelece tudo, mas é a mulher que fala: olha bem, é isso aqui, filho, não, ó, não é? Uhum. É a mulher que faz, é a mulher que conduz o negócio ali. Uhum. Então, isso dá um poder muito grande para a mulher que ela acaba esquecendo que Deus é o controle. Amém. E é isso Ela mesmo. coloca muitas coisas nela mesma. E ela vai fazendo o que ela acha que é. E isso se torna tão verdade para nós
tão verdade para nós que aumenta o nosso ego e aí a gente já está em pecado, já ficou complicado para Verdade. nós. Tem que Porque, depender de Deus a cada uhum, momento, né? Para que Deus sim, cumpra o nosso propósito. é, Tá sendo maravilhosa essa nossa conversa, mas já vai, daqui a pouco o Instagram acaba cortando a gente, então, infelizmente, ó, que peninha, nós temos que encerrar. Mas foi maravilhoso poder conversar com você, ouvir o que está aí no seu coração, nessa questão de família, de filhos, de mãe. Isso é maravilhoso, né? E ser mãe, ser esposa é algo, é um privilégio, na verdade, para nós, né? Que Deus é, nos deu e nós temos que fazer isso sempre na dependência de Deus. sim, Sempre, sempre dependendo do nosso Pai, sempre pedindo o auxílio ao Espírito Santo. E aí Deus vai nos guiando e vai nos mostrando o caminho a seguir, as decisões a tomar, como mãe, como esposa, nesse mundo aí que nós estamos, né? Todo mundo, como você disse, dizendo ao contrário daquilo que a uhum, palavra de Deus diz. Amém? amém. Deixei o seu agradecimento, o seu abraço. Então, eu agradeço, né, no meio de tantas mulheres, você ter me convidado, né, agradeço seu carinho, né, por eu estar aqui. É bem desafiador, né, coisas que a gente fala, que, que é nossa, o que nós acreditamos, e aí a gente passar isso é bem desafiador, mas eu sempre tive no meu coração a convicção de que Deus pode me usar de várias maneiras. Eu quero Amém. fazer parte da expansão do reino de Deus. Amém. Então, se essa expansão hoje foi através disso, amém. Né? Eu Amém. estou à disposição do reino de Deus. Né? Foi Amém. muito difícil para eu entender que a minha vida seria nessa maneira, né? De expansão do Hum. reino de Deus. Foi muito difícil para eu entender isso. Mas a partir do momento que eu entendi hoje, se torna muito fácil para mim, muito leve. E eu quero mais isso mesmo, que Deus me use, que Deus esteja comigo em todas as minhas atitudes. E o que for, o que puder, né, através de mim, eu possa contribuir, né? Então, obrigada mesmo pelo convite. Faz tempo que a gente não estava junto, né? Mas Deus nos deu essa oportunidade. Deus continue te abençoando. Que todas as mulheres que vierem aqui, né, com essa iniciativa que você teve, possa contribuir, né? Possa estar Amém. contribuindo para o reino de Deus. Eu tenho certeza que é uma ferramenta que nós estamos usando e mulher sempre gosta de ouvir, né? As meninas estão aqui, ó, falando que estão gostando bastante. Ah, que pena que vai acabar, mas por hoje é isso. Que Deus te abençoe, Berê. Também quero agradecer a Deus pela sua vida, por você ter aceitado esse desafio e estar Amém. aqui hoje batendo esse papo maravilhoso. Quero louvar a Deus pelos seus filhos, pela vida da Aninha, que está lá, né, se entregando totalmente e se capacitando Uhum. para fazer a obra de Deus. Quero mandar um beijo aí para todo mundo que nos assistiu, quem ainda vai assistir, e que Deus esteja abençoando. E se levante, se despertem, Ana. Não fica aí É, triste, vendo números, vendo quantos morreu de coronavírus, quantos vão morrer. Não importa, o que importa é que o nosso Deus é todo-poderoso e ele nos chamou para vencer. amém. Então, se levante, se desperte, aproveite esse momento de quarentena aí junto com seus filhos, como a Berê nos aconselhou aí, faça um momento devocional, tire 1 hora por dia para estudar a Uhum. palavra e vamos ser felizes. Nada de tristeza, nada de medo, nada de pânico, né? E vamos confiar em Deus, continuar confiando. Amém? Chegou a hora Berê? de adorar, né? Chegou a hora de adorar. Eu acho que Amém. Chegou a hora de adorar, isso mesmo. nesse momento que Deus quer de nós a nossa adoração, a nossa entrega, Amém. E né? adorar nos momentos fáceis são muito difíceis, né? Então, Aham, mesmo assim, vamos continuar adorando. Amém? Bela, amém. prazer para mim também. A Bela tá falando, prazer conhecer você, missionários do reino. Todas Prazer aí, para ó, você um também, beijo. Mariana, Ana Obrigada, Paula, todo obrigada às mundo aqui. meninas que Obrigado, receberam. gente. E até Ó, o beijo, próximo. Coraçãozinho para vocês. Beijo, beijo. Tchau, tchau, beijo. Bê. Obrigada. Nada, tchau.